Aqui no Rio de Janeiro já se discute muito a escola de samba, o carnaval que se aproxima. Agora a discussão não se limita ao melhor samba, ao enredo da escola de samba. Os que os jornais retratam e mostram muito é uma discussão entre a Liga de Escola de Samba e o Estado, representado, no caso, pela Rio Tour, o Estado, no caso, o poder de Estado do município, discutindo como é que vai ser detalhe de dinheiro, detalhe do desfile, quer dizer, toda uma relação complexa com o poder, com o Estado gerador. E esse aqui é o tema de nossa discussão. Para essa discussão, nós trouxemos aqui como convidados o José Luiz Werneck, que é historiador e chefe do Departamento de História lá da UFRJ. Ao lado dele, uma figura muito grata a todos os sambistas e mesmo a quem não é sambista, que é a dona Neuma da Mangueira, que apesar de não ser uma pessoa da área de ciência, certamente entende do assunto mais do que muitos cientistas e pesquisadores. E temos, por fim, o José Luiz Oliveira, historiador da SUAM, que é a pessoa que nos dá, digamos, a motivação para esse debate a partir de uma dissertação de mestrado que ele fez com relação à escola de samba e poder. Bem, Zé Luiz, explica para a gente por que você resolveu estudar essa relação da escola de samba com o Estado. Em primeiro lugar, eu tenho duas preocupações básicas. A preocupação de uma maior manifestação de cultura popular urbana que existe nesse país, dos anos para cá, sofreu um processo de descaracterização. Isto é, eu vi uma escola de samba nos anos 60, e vejo uma outra escola de samba nos anos 80 com características completamente diferentes, com valores completamente diferentes. A segunda preocupação é de tentar demonstrar que o Estado no Brasil ele não apenas procura controlar as manifestações populares ou não apenas utilizando meios violentos de controlar essa sociedade, como os órgãos repressivos da sociedade, conhecidos por todos, como também em formas sutis de controlar essa sociedade. Quer dizer, ela procura controlar uma sociedade através das suas manifestações de cultura popular. Então, a conclusão que nós poderíamos chegar inicialmente é que, enquanto os centros urbanos não tinham um poder de importância política tão grande no país, isto é, até por volta de 1930, os sambistas e as escolas de samba, de uma forma mais abrangente, eram perseguidos, eram jogados para os confins das cidades, para raspar cascos de navio, e ser sambista era ser sinônimo de marginal. A partir do momento que os centros urbanos começam a exercer uma importância política maior dentro do contexto geral da sociedade brasileira, que é justamente a partir de 1930, o Estado percebe que poderia, através de incentivo à grande manifestação da cultura popular urbana que eram as escolas de samba, controlar essa sociedade. Então as escolas elas passavam a não desenvolver enredos críticos, as escolas passavam, pelo contrário, a desenvolver enredos sempre alusivos, sempre incentivando, sempre elogiando a própria ação das figuras que pertenciam aos grupos dominantes da sociedade brasileira. Pelo que você fala, é uma questão não relativa apenas às escolas de samba. Eu perguntaria, portanto, ao outro Zé Luiz, ao nosso Zé Luiz Werneck, também historiador, a respeito dessa questão do Estado com a manifestação popular. É realmente uma coisa que extrapola a questão escola de samba e tem uma tradição histórica mais ampla? Certamente. Na história do Brasil, nós encontramos em momentos críticos das transformações sociais essa preocupação do Estado de se apropriar da cultura popular, que é formada por todas as manifestações autênticas que as camadas populares, no seu lazer, no seu cotidiano do lazer e do trabalho, produzem para si própria. A cultura popular não é feita para ser exibida. Em princípio, me parece que ela atende às próprias necessidades do lazer, no trabalho, ou então no dia a dia das camadas populares. Ela não é feita para ser exibida. Mas o Estado tem necessidade, a partir dos anos 30, especialmente, de se apropriar dessa cultura popular até por uma questão política, como o Zé Luiz mesmo coloca. Não é só para controlar as camadas populares,
mas é também, muito mais do que isso, me parece, para pagar uma espécie de imposto de consciência, uma taxa de consciência, né? Mas à medida que vai se apropriando da cultura popular, ela vai sendo descaracterizada. Aí já é o que se chama de cultura nacional popular, porque já atende a um objetivo nacional de formação da nação, que é, na verdade, um fortalecimento do Estado. Para remeter aqui a dona Nelma, você fala, a cultura popular é feita pelas camadas populares sem a necessidade ou sem o intuito da exibição. Dona Nelma, eu lembro muito por convivência com outros sambistas que a questão essencial nos desfiles da Praça 11 era chegar e mostrar a sua bandeira, era mostrar uma certa condição de estar melhor que a outra, de estar mais bonito, quando ainda nem havia propriamente um desfile oficial, né? Quer dizer, um prêmio, digamos assim. Quer dizer, porque o sambista tem a necessidade, a escola de samba tem a necessidade de se mostrar, ao contrário do que falou o professor? Não, eu acho que nós sambistas gostamos de ser apresentados, gostamos de nos mostrar, de mostrar as coisas bonitas que nós carregamos. Agora, eu desfilo numa escola de samba desde 1929. Então, através dessa escola de samba, nós vamos aprendendo a cultura brasileira, que a cultura entrou no samba, assim como entrou nas escolas públicas. Então, nós passamos a aprender muita coisa. E essas coisas nós levávamos para a cidade. Então, mostrando essas coisas na cidade, nós trouxemos para nós as coisas mais bonitas, porque nós aprendemos a viver a história do Brasil dentro das escolas de samba. Porque eles, não sei se vocês se lembram do Império Serrano, quando apresentou um samba, Joaquim José da Silva Xavier. Quem não sabia que esse homem era o Tiradentes, certo? Então, através desses enredos, dessas coisas bonitas que nós levávamos para a cidade, o pessoal se empolgou. Mas do ponto de vista mesmo de se apresentar para os outros, extra o enredo, porque eu lembro que os primeiros desfiles oficiais, 1932, se não me engano, por exemplo, o Paulo da Portela fazia o samba dominando o mundo, quer dizer, não era nem ainda a história, né? Coisa que vai acontecer mais no período Vargas posterior, né? Mas já havia extra questão no enredo, era o samba, né? Que era cantado, no meu samba tem que ser o mais bonito. Havia uma certa competição sempre, não? Não, havia, sempre houve. A competição, isso, estou dizendo que eu desfilei em 1929. Nós já competimos com a escola do Morro da Favela, que era a última hora da favela. Já tinha o Estácio, que foi a primeira escola de samba. Quer dizer que já havia uma disputa, já havia concorrência de tecidos, de tudo que hoje existe com muito dinheiro. E na época era pouco, não se gastava muito, mas tinha que se apresentar bonito. Então a mangueira, que eu falo da minha, ela ia de baiana, os homens iam vestido característico de acordo com o enredo, e a comissão de frente, a bandeira era estampada o nome do enredo. Quer dizer que assim era o carnaval de antigamente. De 1930, nós já apresentamos um enredo sobre o descobrimento do Brasil. Em 1935, nós representamos Pátria. Antigamente, essa que era o bacana das escolas de samba, o enredo era escolhido depois do samba pronto. Então, os compositores se reuniam e diziam assim, o tema é amor. Então, vamos fazer um samba sobre o amor. Ali, eles desenvolviam o enredo e as fantasias saíam dali. É mole, tu dizer enredo porque amor, porque amor rima com flor, carinho, né? Tudo que é ternura. O compositor faz um samba dentro daquilo, um samba bonito. Então nós tínhamos o Cartola, que era o profissional desse samba, e Carlos Cachaça. E eu acho que nós nos apresentávamos para aquele público que ia assistir o que a escola de samba ia apresentar. Então era gratificante. Essa questão do enredo que a senhora está colocando remete aqui para o Zé Luiz Oliveira, porque, como disse Dona Nelma, de imediato havia já também um enredo da história. E agora a história se preocupa em colocar a escola de samba como seu enredo de trabalho, né, de estudo. Você, nessa análise, procurou verificar apenas uma relação com os interesses do Estado, do ponto de vista de enredo, ou uma relação institucional?
Não, eu procurei. A ideia ela começa a partir com determinadas coincidências que foram sendo levantadas ou foram sendo descobertas ao longo da pesquisa. Quer dizer, coincidências de por que uma escola, em determinados momentos, ganha um desfile. Ou por que uma determinada escola, em determinado momento, ela desenvolve um determinado tipo de enredo. Tá? Os enredos, na verdade, eles começam a surgir com a própria escola de samba, mas a obrigatoriedade do enredo nacional não crítico, que não acusasse nenhum elemento ligado ao Estado ou ligado à história do Brasil, quer dizer, a historiografia oficial, inicia-se em 1939 com o Estado Novo. Tanto é que, nesse ano, a vizinha Faladeira, uma escola de samba que não existe mais, ela desfilou com o enredo Branca de Neve e os Sete Anões e foi desclassificada. Então, veja bem, a ideia inicial... Essa coisa, por sinal, que ficou durante algum tempo, porque foi já na década de 80, se não me engano, 70 para 80, que o Joãozinho 30, ao fazer As Minas do Rei Salomão, deu uma grande discussão se o tema era nacional ou não era nacional. Quer dizer, a coisa continuou durante longo tempo. Continuou durante longo tempo, e sempre colocando enredos genuinamente nacionais. Tanto é que houve uma nota da Rio Tour, nesse mesmo ano, de que, a partir dali, não admitiria enredos que gerassem polêmica, enredos polêmicos. Quer dizer, enredos polêmicos poderia gerar uma desclassificação da escola de samba. Ela teria que demonstrar um consenso geral de que aquele enredo fosse realmente nacional. Isso levou até, foi um papo de levantamento de dados com o Noca da Portela, e que ele conta algumas passagens interessantes. Por exemplo, ele conta que houve na Portela, naquela época, alguém que sugerisse fazer um enredo A Queda da Bastilha, vista do viaduto de Madureira. Poxa, mas é um enredo nacional, então seria um argumento. O argumento seria mais ou menos o seguinte: não, o compositor estava compromissado em fazer um enredo, um samba enredo, tá? Não conseguia montar esse samba enredo e sonhou que o enredo da escola era a tomada da Bastilha. E que ele estava em cima do viaduto de Madureira, vendo a tomada da Bastilha em 1789. Quer dizer, a criatividade, tudo se podia... Então, aí a própria posição da Rio Tour, tá? Então, essa questão do enredo que eu vejo, foi o grande elemento que eu utilizei de trabalho, nos leva ao seguinte: em 1970, houve uma matéria publicada pelo Jornal do Brasil, no qual o governo, na época, sugeria a Almori Jório, que era, na época, o presidente da Associação das Escolas de Samba, que as escolas de samba apresentassem enredos que falassem mais do atual. Poxa, falar de coisas antigas, porque temos que falar no momento atual que o Brasil está vivendo. Aí deu no que deu, aquele negócio do Lembrando o Pis e o Pazep, também o Rural, que cantava Beija-Flor, né? Não deu só nisso, deu no seguinte, as grandes coincidências. Em 73, a Beija-Flor ela desenvolveu o enredo Educação para o Desenvolvimento, que era uma das grandes metas do governo Médici. No ano seguinte, ela foi vice-campeã, teve o direito de subir para o grupo das grandes escolas, desfilou com o enredo Brasil no ano 2000, que na verdade seria o grande sucesso, ou resultado, tá, do movimento 64. Em 75, essa mesma escola faz o grande decênio, falando PIS, PASEP, Mobral, Rural, e, embora não vencesse, foi a 7ª colocada dentro do carnaval de 74 e 75, mas manteve-se no grupo das grandes escolas. Em 76, já com o carnavalesco Joãozinho 30, ela faz o enredo de Barão Dumont, O Homem de um Braço Só, que é mais conhecido como Sonhar com o Rei da Leão, que deu o campeonato no ano posterior o BI e no ano seguinte... Deixa eu aproveitar então o gancho da minha dissertação começou a partir daí. É muita coincidência. Deixa eu aproveitar essa deixa aí com essa citação de Natal, porque em termos de uma tradição, eu colocaria isso para a dona Nelma, o Natal era um bicheiro tradicionalmente ligado à Portela. Mas hoje em dia a questão da relação com o Estado não é a única questão que afeta as escolas de samba.
A Mangueira tem uma certa tradição de só num pequeno período de tempo ter sido liderada ou comandada por pessoas envolvidas com o jogo do bicho. A que a senhora atribui essa questão, quer dizer, o bicheiro quando entra na escola, ele tira a possibilidade da comunidade estar dominando a sua própria cultura? Não. O bicheiro, quando entra na escola, ele entra com aquela vontade de trabalhar e ajudar. Eu acho que não tem nada a ver o cara ter o nome bicheiro. Mas o nome dele é Natal, é Zinho, qualquer um bicheiro tem o direito de ser diretor de uma escola de samba e de fazer o que ele tem vontade pela escola. Talvez ele seja um diretor que não seja presidente, mas ele ajuda a presidência da escola. Se ele está ajudando a escola de samba, ele está ajudando a comunidade, ele está ajudando o carnaval carioca, ele está ajudando tudo. Então, eu não sou contra bicheiro. Eu sou a favor deles e acho que... Agora, por que a senhora, no caso, a Mangueira, a senhora está dizendo que é a favor, mas a Mangueira tem uma tradição de que são pessoas da comunidade e não os bicheiros que dominam a própria escola. Enquanto em outras escolas a gente lembra logo o nome do bicheiro que comanda a escola. Não, mas nós gostamos, nós gostamos que os nossos dirigentes sejam nossos. Nós queremos ser governados pelos nossos, da nossa casa, por gente que mora no morro, convive no morro, porque só ele sabe as necessidades da gente, sabe o trabalho da escola, o trabalho para se colocar uma escola na rua, ele sabe tudo. Então, os outros já têm facilidade no dinheiro, não vê que como corre as coisas, tudo que é difícil é gostoso. O difícil é botar um carnaval na rua. Então, quando a gente forma a escola na avenida, nós, os diretores, nos abraçamos e dizemos assim, vencemos. Vencemos, somos campeões de nós mesmos, porque nós, com a nossa vontade, com a nossa garra, fomos lá e adquirimos. Quer dizer, uma vitória passa a ser até mais gostosa. Isso, de uma vitória propriamente dita. dita. Na rua, que a escola na rua já é uma satisfação. Já é a vitória, né? É isso. O Zé Luiz Werneck, os dois Zé Luiz, no caso, queriam falar. Vou pedir primeiro ao Werneck. Isso que Dona Neuma está revelando com a dignidade da história da Mangueira que ela tem na própria vida, ele tem também a ver com a pergunta que você fez para o Zé Luiz sobre a maneira da universidade se apropriar desse tema, né? Os universitários, os acadêmicos da universidade, às vezes emitem juízo de valor sobre fenômenos populares, como aqueles que levam a escola de samba, e se esquecendo de que o povo tem sua própria forma de luta, seus próprios valores. Então, por exemplo, a palavra bicheiro, que para a pequena burguesia, né, para a burguesia pode ter uma conotação, é um contraventor, é quase que um delinquente, um criminoso. Para o povo da escola de samba isso não tem nada a ver, é outro valor. Então a academia não pode jamais escrever sobre as escolas de samba sem partir dos valores da escola de samba e do povo que as frequenta. Por isso, inclusive, quando eu falei da cultura popular, talvez não tenha sido muito bem entendido, me permita rapidamente, eu acho que o melhor samba, Dona Neuma, com devido respeito, que hoje o historiador é a senhora, eu sou aprendiz de história, né? O melhor samba e o melhor desfile é sempre aquele que o sambista, que a escola de samba faz para ele mesmo. Isso. Então é o melhor samba, é o melhor ritmo, é a melhor bateria. Tanto assim que os primeiros desfiles eram de umas escolas para as outras. O Estado é que depois tomou conta. Quando eu digo que a cultura popular é essa aqui, né, as camadas populares, por exemplo, na escola de samba, fazem a mais autêntica, porque ela não é feita para ser consumida pelo turista, para ser apropriada pelo Estado. Era feita uma escola de samba para outra. É isso que eu digo. Quando o Estado põe a mão, por interesse de toda a ordem, aí que vira o que eu chamei de cultura nacional popular. Mas a academia tem que, humildemente, aprender com os historiadores das escolas de samba, como a senhora, que transmitem os fatos pela tradição oral, que essa forma letrada, literatizada, sofisticada da academia, achar que só tem valor o que está escrito, não tem nada a ver. Porque a senhora faz a sua história pelo ritmo, pelo canto, pelo papo, pela conversa, né? A transmissão é essa, né? Bem, o outro Zé Luiz também queria falar
sobre esse aspecto aí. Não, eu queria colocar em relação aos bicheiros, podemos continuar com os bicheiros. Pelo que eu entendi, os bicheiros são elementos que possuem grandes fortunas, possuem um certo prestígio numa comunidade em que ele convive, mas por serem bicheiros, eles apresentam uma certa marginalidade perante a alta burguesia. Então são elementos, como a própria alta burguesia, que necessitam de aparecer em público, necessitam de divulgar-se como pessoa endinheirada da sociedade. Não encontrando espaço nos clubes tradicionais ou nas sociedades um pouco mais fechadas, esses mesmos bicheiros, eles partiram ou para os times de futebol de subúrbio, ou vão partir para as escolas de samba. Hoje em dia, nem propriamente os de subúrbio, até times que estão disputando campeonato e ganhando campeonato. Em alguns casos, eu não vou citar o nome do clube por questões rubro-negras. Mas dá para mim dar um corte aí? Pois não. Eu acho que, em matéria de bicheiro, eles são gente. Não, são maravilhosos. Eles têm o direito de ter a escola de samba deles, eles têm o direito de torcer pelo clube de futebol e até ajudar em contratar um jogador bom. Quem dera que o meu Flamengo fosse buscar um jogador bom para fazer gol, que eu estou vendo que não tem mais. Mas aí, poxa, eu acho que o bicheiro é tão gente, ele é humano, ele tem uma família. Ele tem os filhos que estudam igual os nossos. Ele tem tudo para ser gente. Ele dá emprego para os outros. Então, pelo amor de Deus, as pessoas que acham que enfiam na cabeça dos outros que o bicheiro é isso, que aquilo não é nada. Eles são humanos. Eles são tão bons que eles só procuram ajudar a humanidade. Agora é bem verdade que, como disse o nosso Luiz Oliveira, com a intenção sempre de se firmar numa sociedade. Não, é são inegável. A dona Neuma, aí eu vou concordar plenamente com a senhora, que é notório, público, a obra que o Anísio faz a nível de Nilópolis, Então, pronto. através da Beija-Flor. É isso aí. Eu soube de casos que uma passista da Beija-Flor necessitava de um leite que só vem dos Estados Unidos para salvar a vida do filho, e ele bancou esse leite durante 2 Vou anos. dizer a vocês, eu tenho um amigo, Carlinhos Maracanã, ele é Portela doente, presidente da Portela. Eu telefono para ele e digo, Carlinhos, eu fui ao médico, o meu remédio é X, eu não posso comprar. Ele não manda uma caixa, ele manda muitas, que ele quer me ver boa, quer me ver sadia, disputando a minha escola de samba. Quer dizer que esse homem tem um coração de ouro. Assim como ele me ajuda muita gente. Ou seja, já incorporaram a tradição das próprias escolas de poxa, samba. nós somos irmãos. Tanto as bicheiradas todas, como os sambistas em geral, todos eles se irmanaram de uma tal forma. Vai ser difícil mesmo tirar esse casamento. Que casou. Nós casamos e com separação de bens. Que é uma lástima em determinados momentos. Na sua pesquisa, Zé Luiz, você analisou também essa relação desse poder novo que surgiu dentro da escola de samba no confronto com o Estado? Porque o que a gente está vendo agora é o capitão Ailton Guimarães, que é um bicheiro, presidente da Liga, confrontando questões de rendimento das escolas de samba com o Estado. Nós não chegamos até esse ponto, que nosso trabalho vai até 1985. E até 1985 havia uma relação harmoniosa entre o pessoal da contravenção e o próprio Estado. A partir de 85, com o aparecimento da Liga Independente das Escolas de Samba, aí sim que começa a haver um confronto mais direto entre o pessoal da contravenção e o Estado. Então eu cito o bicheiro, que fica mais fácil, né? Na dissertação, como forma de ele, tudo bem, ele ajuda as escolas, permite que as escolas passem a apresentar uma riqueza que até então elas não tinham condições financeiras de poder colocar numa avenida, tá? Mas também, a partir daí, é inegável que o Luizinho Drummond ficou muito conhecido, o Castro de Andrade ficou Quer dizer, uma relação conhecido. de troca. É uma relação de troca. Ele está ajudando a escola em Da termos de mesma dinheiro, forma, está se ajudando da em termos mesma de prestígio forma social. ele passa a ser um cartola do samba. Da mesma forma que os tradicionais cartolas da elite brasileira vão se promover através do clube tradicional. Bem, como o nosso tempo já está chegando perto do fim, eu queria perguntar ainda um aspecto aqui para o Zé Luiz e para a dona Nelma,
que é essa relação mesmo do poder, né, do bicheiro versus Estado, como a gente está falando. Pouco antes de nós chegarmos aqui para começar o programa, a senhora falava essa coisa feia dessa discussão. A senhora acha ruim essa discussão Não, de direito de arena, do percentual? Não, não é ruim, não. Ajudou muito. Vocês sabem que as escolas ficaram empresariadas. A escola de samba agora é uma empresa. Então, se nós não tivermos empresários à altura desses homens, que não é só os bicheiros, tem advogados, tem muita gente boa lidando com a gente. Se nós não tivermos o apoio dessa gente, nós não vamos ter dinheiro nunca, porque nós tínhamos uma subvençãozinha pequenininha. Atualmente, é isso aí. Atualmente, o dinheiro que se recebe dá para botar uma escola de samba na rua à altura dos turistas que vêm aí, à altura do público que se sacrifica e vai lá comprar um ingresso para nos assistir. Poxa, gente, eu acho que essa briga deles está numa boa. E se chegar a uma conclusão legal, nós vamos curtir o carnaval, com essa crise que nós estamos, vamos curtir um carnaval fora de série. Bem, infelizmente, eu acho que o assunto dava para a gente fazer um grande enredo, um grande desfile aqui. Quer dizer, eu acho que teremos que ter depois outra chance, mas pelo menos eu acho que a gente pode, a partir da tese do Zé Luiz Oliveira, ter lançado aí um aspecto de discussão sobre essa relação de escola de samba com poder, que infelizmente não é mais apenas meramente o desfile, envolve toda uma série de coisas, como a dona Neuma chamou a atenção aqui. Bem, nós por questão de tempo vamos ter que ficar por aqui, na esperança de que vocês, semana que vem, estejam outra vez com a gente. Até lá, então.